Olá, espectadores, telespectadores, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, nosso Gcast no Foco do Farol. Hoje, mais uma vez trazendo alguns assuntos importantes e um assunto muito importante para você que pretende entender melhor a sua equipe, se entender, para automaticamente a partir disso fazer uma melhor gestão de pessoas e uma autogestão de conhecimento de como você se comportar, né? Lembrando que esse espaço, o nosso programa No Foco do Farol, é uma parceria entre o Jornal Gazeta e a empresa Farol 14 Consultoria. Se você deseja ampliar as suas divulgações, ser parceiro aqui dos Gcasts, dos podcasts aqui do Gazeta, entre em contato com o comercial. E se você deseja ou necessita resolver algum problema dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, na área ambiental, na área de engenharia, arquitetura, gestão de negócios, entre em contato com o Farol 14 Consultoria, um hub de soluções com mais de 25 profissionais que podem auxiliar na resolução do seu problema da melhor forma e com a melhor e maior agilidade que você vai encontrar no mercado. No nosso programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto que para muitos parece que não tem nada a ver com gestão, não tem nada a ver com inovação, não tem nada a ver com empreendedorismo, mas ele está presente em todos esses elementos, Talvez não está presente de forma tão falada, mas lembrando aí nos dois programas que nós tivemos antes desse, nós trabalhamos muito e falamos muito da questão da gestão da inovação que é feita por pessoas, E se nós estamos falando de pessoas, nós sabemos que essas pessoas têm comportamento. E por isso, eu tenho a honra de receber hoje a Cláudia Garda, que é analista corporal, Ela é mentora na área de inteligência socioemocional e ela vai falar aqui um pouquinho com nós sobre essa questão da importância do comportamento das pessoas no mundo dos negócios. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É uma honra, um prazer estar recebendo você aqui. É um prazer, o prazer é meu, amei o convite. Me sinto realmente honrada em vir e expor soluções para as pessoas, É um mundo onde todos se apoiando, ele funciona bem melhor. Perfeito. Fico muito grata por estar aqui. Bacana. Bom, a gente tem sempre, antes de a gente falar do nosso assunto-chave do dia, eu, como âncora, vamos dizer assim, e tanto que foi se pegarem o lançamento do nosso Gcast aqui, foi uma das coisas que o seu Marcos, que o diretor do jornal, ele fez, que é quem é a pessoa que está na frente dos microfones, E automaticamente essa mesma prática a gente tem aqui no nosso programa. Então, antes da gente falar de análise comportamental, de inteligência corporal, isso, de inteligência socioemocional, quem é a Cláudia Garda? Da onde vem? Quais são as origens dessa profissional que hoje auxilia as pessoas a se entender e a entender os seus pares dentro do mundo dos negócios? Bem, a Cláudia foi uma pessoa que atravessou a vida tendo muitas capacidades, tendo muita disposição, mas tendo pouca permissão, Como uma pessoa que entendia muito de muitas coisas, mas que não conseguia ter os resultados planejados, E são mais de 20 anos trabalhando com vendas, Eu venho desse mundo corporativo, em concessionárias, vendas em geral, atendimento, pós-vendas. E durante esse período eu sempre entendi que havia algo a mais que eu não sabia, algo que eu estava ignorando, E chegou em dado momento, eu encontrei uma escola de análise corporal que me mostrou sobre os traços de caráter. O que eram os traços de caráter, como trabalhar com isso. E foi dentro desse estudo dos traços que eu entendi que eu deveria definitivamente me voltar para esse lado. Eu sempre, quando eu fiz o Ikigai, eu brinco, mas é verdade,
Eu fiz o Ikigai há um tempo atrás e a intersecção das coisas foi que eu era uma excelente amiga, que eu gostava muito das minhas amigas, dos meus amigos, que eu tinha amizades duradouras, tenho, né? E eu disse, qual a melhor maneira de você ser pago para ser amigo? É você fazer uma terapia. Quando eu fui pesquisar e olhar para todas essas coisas, eu entendi que eu encontrei muita coisa muito rasa, vamos dizer assim, que não respondiam às respostas que eu tinha. E quando eu encontrei os traços de caráter, eu falei, uau, aqui eu consigo aquilo que eu chamo de ponto zero, que é onde nascem as nossas atitudes, aonde nascem as nossas decisões, né? Comecei a conhecer mais esse mundo emocional. Eu brinco que o traço de caráter, falar sobre traço de caráter é você unir o mundo físico com o mundo emocional. Porque os traços de caráter, eles estão evidentes nos formatos do corpo. Porém, eles estão trazendo apenas a sua parte emocional. E a Cláudia Garda, ela é uma cascavelense, nascida ali no São Cristóvão, e com muito desejo, com sangue no olho, para fazer as pessoas melhores, o mundo melhor. Eu acho que a gente ganha muito mais quando você foca nisso. Eu entendi isso. Meu trabalho todo é feito nisso, né? Melhorar as pessoas para melhorar qualquer outra situação. Sejam nas empresas, sejam nas famílias, nas relações entre as pessoas. É um conhecimento que traz o entendimento dos porquês das pessoas. Por que eu falo tanto? Por que eu tenho tanta vergonha? Por que eu isso? Por que eu aquilo? Então ali você fala, ó, por quê? Porque você é esse traço assim, assim. E aí você consegue ter um controle maior. Se você sabe que você tem uma tendência de comportamento, você consegue fazer um ajuste, vamos dizer assim, uma intencionalidade para que os resultados comecem a ser diferentes. Esse seria mais ou menos o início, né? Do por que eu comecei nisso. Porque eu entendi que ali, para mim, né, foi o caminho que eu percorri, me tirou de um certo limbo, vamos dizer assim, de muitas coisas. E tudo emocional. O emocional é a raiz de tudo, das doenças físicas, dos problemas. Tem uma conexão entre isso. Certo. Bacana. Então, dentro desse processo, você tinha suas dificuldades e a partir dessas dificuldades foi querer conhecer, né, as razões disso, né? E dentro desse processo, até você chegar, você inicialmente, você comentou aqui que trabalhou com vendas e tal. Então isso significa que você não teve uma formação de origem nesta área, né? Você veio da onde para até chegar aqui, né? Você teve os seus estudos, eles estiveram inicialmente fora da área de analista comportamental e depois eles já tinham um alinhamento desde o início, seja lá no ensino médio ou na graduação, enfim. Sim, agora você trouxe um ponto interessante. Lá em 2004, para falar a verdade, assim, eu nunca fui uma pessoa que aceitava tudo que me diziam. Eu sempre questionei. Esse foi o meu grande diferencial, vamos colocar bonitinho assim. Eu sempre questionei muitas coisas. Eu acho que as coisas têm que fazer sentido. Né? Você sempre tinha o por quê? Mas por quê? Não, você tem que obedecer. Por quê? Não, tudo bem, eu tenho que obedecer, mas por quê? Né? Me prova. Eu sempre tive isso. E desde muito pequena mesmo, eu tive contato com conhecimentos marginais. Coisa que não era... Porque a sociedade, ela empacota e ela engessa e entrega para as pessoas e fala, ó, você tem que... É isso, é essa igreja, é esse pensamento, é isso, não sei o quê, entende? E eu nunca gostei, como eu comentei com você, né? Rótulos, para mim, é só para coisas, não para pessoas, né? Deixa eu decidir o que eu quero ser ou qualquer coisa nesse sentido. Esse era o meu pensamento lá atrás. E eu vim desde 2000, eu acho que a primeira vez, 2001, 2002, eu comecei a ter esse contato e em 2004, efetivamente, eu comecei a estudar criação de realidade. Eu fui para pensadores. Vou falar alguns dos meus mestres, muita gente vai conhecer. Eu estudei o Bob Proctor, eu estudei o Neville Goddard, eu estudei Earl Nightingale. O Earl Nightingale, os conteúdos dele são em discos de vinil gravados na internet. Ele morreu nos anos 70, 60, 70, então são coisas antigas, né? Comecei a estudar as pessoas
que diziam que podiam controlar os acontecimentos da realidade. A margem disso eu sempre gostei, e isso foi até mais cedo a tal da física quântica. Depois eu fiquei sabendo que era física quântica. E aí chegou num ponto em que eu, Cláudia, entendi que quando você desassocia todas as coisas, ó, isso é espiritualidade, isso é ciência e isso é religião. Então, isso para mim eu já derrubei ali. Para mim não faz sentido separar uma coisa de outra. Mas isso é conversa para outro podcast. E, então, a linha de estudo sempre foi dentro do comportamento. Da minha biblioteca, eu sempre gostei. Eu nunca gostei de história de fantasia. Eu até gostava de assistir Star Trek, Star Wars, né? Mas não era a minha linha de estudo. Estudar mesmo, eu gostava de saber o que as pessoas que tinham tido resultado falavam sobre isso, sobre criação de realidade. Então, hoje, dentro da mentoria que eu entrego, ela vai da ciência com os traços de caráter, da parte emocional e da parte física, né? Porque os traços, eles mielinizam no corpo e eles têm um formato específico. E também trago esse conceito de mentalidade, de criação de realidade, esse conceito de intencionalidade. Eu gosto muito de deixar muito claro sempre para as pessoas, para os meus mentorados, para as pessoas que eu atendo, que deixa a vida me levar é um hino de quem quer fracassar. Né? As pessoas acham isso muito bonito. Eu vou de encontro a um monte de coisas que a sociedade acha legal e aceitável, e eu vou de encontro. Eu sou bastante questionadora e agora eu tenho argumentos, então ficou mais forte um pouco. Mas sim, meu interesse para estudos sempre foi na área de comportamento humano, de ser humano, de pessoas, de conexões. Sempre foi voltado a isso. Bacana. E quando a gente fala assim na grande mudança, né? Eu chamo de day one, né? O dia 1, né? Quando que realmente você percebeu, opa, peraí, esse negócio de estar aqui na área de vendas é bacana, eu tô há muito tempo aqui, mas a partir de agora eu vou me dedicar a essa questão de análise. Pergunta. Como que foi? Quando que você viu isso? Qual foi o momento que diz assim... Porque quando a gente fala em empreendedorismo, a gente vai empilhando fatos e acontecimentos. E muitos dizem, o cara ele criou um negócio, criou um aplicativo, montou uma empresa, um CNPJ, ele teve sorte. Não teve sorte. Ele teve o dia que ele percebeu que aquilo ali ia dar certo e a partir daquele dia ele começou a trabalhar em cima daquela ideia, né? E quando eu falo de mudança de carreira, que foi o que você fez, tem o dia 1, assim, opa, peraí, a partir de agora eu quero... Quando que foi isso e como que foi essa transição? Quando eu defini que eu realmente... Na verdade, assim, eu já vinha buscando já há algum tempo. Eu fui demitida de uma empresa onde eu vendia carro importado, e naquele momento eu parei e falei assim, ok... Eu estava em uma coisa, eu olhei para minha vida e falei, eu amava fazer aquilo, eu fazia muito bem, os meus números eram muito bons, e mesmo assim, por mudanças de diretoria e situações daquele estilo, fui eu a pessoa que foi demitida. Coisa que você não tinha controle. Eu e mais alguns, mas enfim, coisas que eu não tinha controle. Então eu falei, caramba, acho que eu não quero mais fazer isso. Acho que fazer isso, ou eu estou fazendo do modo errado, não as vendas, mas o outro lado, o resto. E aí eu passei a me dedicar mais. Eu fiz um curso de drenagem, de massagem estética. Eu sempre fui muito boa nisso. E eu passei a viver da massagem enquanto eu ia para os meus estudos, para eu definir o que eu ia fazer. Pensei em faculdade, eu olhei para muitas coisas. Mas o ponto zero, é muito interessante você falar isso, porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava... Madrugada, tava muito frio, tava tomando chá, o aquecedor ligado, meus cachorrinhos, eu tava lá estudando, aleatoriamente procurando coisas interessantes que se conectassem comigo. E eu encontrei uma live onde o sujeito parou, ele tava falando de traços de caráter, e ele falou alguns comportamentos que eu falei, nossa, interessante, o que ele tá falando pegou pra mim. Ele tava falando dele e pegou pra mim. Eu e ele temos traços parecidos. E então ele olhou para a câmera e ele falou assim, agora eu quero fazer uma pergunta para você que talvez você não saiba responder, mas que seria muito importante que você tivesse essa definição. Quem ensinou você a se amar? Aquilo foi um choque.
Eu passei mal. Eu passei alguns dias com aquela pergunta na cabeça. E aí aquilo parece que foi uma avalanche dentro de mim de sensações, entendendo comportamentos nocivos, prejudiciais, pensamentos negativos e destrutivos que eu nutri durante a minha vida adulta, que eram definitivamente resultado de situações que se passaram até meus 5 anos, 6 anos de idade. Ali parece que se encaixou na minha cabeça, com aquela pergunta ali se encaixou na minha cabeça, os meus porquês quase vieram à tona ali. Aí eu entendi, eu falei, não, eu vou estudar isso aqui. Primeiro eu quis estudar para mim, e depois eu entendi que eu devia fazer a formação e seguir carreira como analista corporal. Bacana. Então, veja, a gente sempre comenta, né, aqui que a ideia desse programa é fazer com que as pessoas vejam, conheçam cases de sucesso em diferentes áreas. A gente já teve aqui pessoal da assistente social, já teve pessoas aqui do marketing, pessoa do agronegócio, e todas, né, a gente percebe algumas situações. Ninguém começou assim. Existe um processo de formação, obviamente, mas também existe um processo de autoconhecimento de até quando eu vou fazer uma coisa que eu estou sendo condicionado, mas aí chega aquele ponto de assim, não, opa, peraí, eu estou sendo condicionado, agora eu quero fazer tal coisa. E a gente percebe que a partir desse momento, parece que a pessoa ela ganha assim como dizer, parece que tem uma turbina num carro, que a pessoa parece que ganha uma velocidade absurda, porque ela muda todo o seu comportamento. Mindset. E ela ganha uma escalabilidade e aí ela atinge o seu ágio sucesso. Então, não estamos desprezando tudo que veio anteriormente, porque é uma base, né? Mas todo empreendedor, todo case de sucesso na área de negócios, ele tem essa virada de chave, né? Que é quando parece que a pessoa ela toma consciência de si, né? Essa visão, ela é correta? Sim, sim, sem dúvida. E de maneira nenhuma não é desqualificar nada do que você passou. É honrar o que você passou. Porque você vai chegar num ponto em que você vai dizer, deu certo até aqui, isso tudo me trouxe até aqui, me foi útil até aqui. Só que agora eu quero ir para outro lado. Essa é definitivamente é uma tomada de consciência sobre si. E aí você passa a ser mais intencional. As coisas começam a acontecer de maneira mais intencional. Você sai do deixa a vida me levar para dizer assim, não, peraí, eu quero ir para lá. Se a vida me levar para outro lado, eu não quero, então eu quero ir para lá. E aí você começa a muda algo dentro de você que é muito sutil, muito pequeno e muda a sua atitude. Você para de passar uma imagem que você não gostaria de passar e começa a passar a imagem que você realmente quer passar, que é como você se sente. Tudo gira em torno da autoestima, da autoimagem. Essa é outra coisa muito importante que as pessoas não têm ideia do valor. Eu digo, é uma ferramenta. Autoamor, autocuidado, autoestima é uma ferramenta. Uma ferramenta de produzir uma vida leve, plena, né? Para que você pense uma coisa, você fale uma coisa, você planeje algo e para chegar na hora e as coisas acontecerem como você pensou e planejou. E não um modo completamente diferente. Essa é uma das grandes reclamações das pessoas quando elas vêm para mim. Eu penso de um jeito, eu planejo, eu falo e tá tudo certo. Quando chega na hora, dá tudo errado, tudo diferente daquilo que eu queria. Por que isso acontece? E aí entra na imagem que você faz de você mesmo. Se você se vê possuindo aquilo, realizando aquilo, se você pode, se não existe uma culpa que você fale assim, vou dar um exemplo besta, mas que é muito profundo. Esses são os melhores. Rico não presta. Gente rica é ruim. Gente Ganhar rica é dinheiro soberba. é pecado. Gente rica é gente que não vai pro céu. Lá no nosso fundinho, lá no nosso inconsciente, né? 5% consciente, 95% inconsciente, né? O inconsciente é quem comanda a nossa vida. Sim. Tem lá no nosso inconsciente uma gavetinha lá, um papel, algo gravado que fala assim, você não quer ser uma má pessoa, você quer ser uma boa pessoa. Você não quer ir pro inferno, você quer ir pro céu. Se você ganha dinheiro, você vai pro inferno.
Então você trabalha, você luta, você estuda, você se programa, tudo que você faz é para ter dinheiro e sucesso. Só que tem uma parte sua que fala assim, mas se você tiver dinheiro e sucesso, você vai ser mal. É uma crença, né? As crenças limitantes. Como a gente é cheio de crença limitante, né? O brasileiro, como um todo, eu sempre comento com os meus alunos, né? Que como a gente é travado por crenças limitantes e que muitas vezes a gente viraram jargões do dia a dia que a gente nem se toca de tão presente que eles estão, né? Eu sempre comento que isso no mundo dos negócios é péssimo, isso trava, né? Isso trava os negócios, trava grupo e trava pessoas. Começa travando a pessoa, né? Um grupo é feito de pessoas. O início desse grupo é individual, pessoa a pessoa, sem dúvida nenhuma. As crenças, o emocional desequilibrado de um indivíduo em uma equipe pode botar a perder o desempenho da equipe inteira. Né? Dentro das equipes, quando você tem alguém extremamente negativo, alguém que acorda de mau humor, essa pessoa ela acaba contaminando. Não é fato, né? Pessoas que têm um julgamento muito exacerbado. Então, tudo isso fala sobre cada um, sempre sobre cada um. E eu entendo que é trabalhando o indivíduo que você vai conseguir alcançar o que você quer no coletivo. Bacana. O coletivo é feito de Exatamente. O coletivo é feito de unidades. Uns, exato. Eu sempre comento também que quando a gente está falando de gestão de equipe, e pra gente, eu tenho alguns jargões, vamos dizer assim, que não sei se fui eu que criei, eu não sei se eu li em algum lugar, mas são coisas que pra mim faz sentido, né? E um desses jargões é, se você quer ir rápido, vai sozinho, se você quer ir longe, vai com mais alguns, né? Vai em conjunto, né? E dentro disso, outra coisa que eu sempre falo, que não existe um profissional ruim, uma pessoa ruim. Existe uma pessoa executando alguma coisa que não é do perfil dela, não é do comportamento dela. Faz sentido isso? Não é que faz sentido. É o sentido. Traço de caráter prova isso por A mais B. Nunca vi falhar até hoje. Eu estudo desde 2019, comecinho em 2019 e nunca errou, nunca falhou. Sim, dentro das equipes existem tarefas a serem desempenhadas. Cada um desempenha uma tarefa. Só que o ser humano, por mais que ele consiga fazer tudo, um pouco de cada, nós temos uma tendência a ter uma melhor habilidade em algo. Se você me colocar para fazer cálculos, números, verificar coisas e ticar e confere, eu vou adoecer. Eu vou fazer? Vou fazer com dificuldade, vou fazer de mau humor, não vou fazer no meu melhor. Se você me colocar para falar, para negociar, para acolher, aí é a minha praia. Como cada pessoa vai ter assim um direcionamento. Dentro dos 5 traços, são 5 dores, os traços são formados em 5 sensações de dor na criança até os 5, 6 anos de idade. Rejeição, abandono, humilhação, a manipulação, de repente fugiu, e a traição. A pessoa, são as 5 sensações de dor pelo qual todo mundo passa lá na primeira infância. Cada sensação de dor automaticamente vai te dar um superpoder para que você não sinta aquela dor. É muito perfeito. É o antídoto. É o antídoto. Dentro desse antídoto, se você tem um traço muito alto dentro da rejeição, vamos lá. Você tem um traço muito alto dentro da rejeição. Você é um esquizoide, muito esquizoide. Esse é um traço bem predominante em mim. Eu tenho a prerrogativa da dor da rejeição. Tenho. Depois que eu aprendi a entender isso, o que acontece? Parece que perde a importância porque você entende de uma maneira adulta e não infantil. E aí, a minha melhor arma, quando eu sou uma pessoa que se sente rejeitada, é a criatividade. Tudo que for criativo, fora da caixa, tudo que tiver que ter criação, o começo do zero, vai estar. Tudo que tiver, ler manual, instalar coisas, tudo que for algo muito racional, de forma criativa e que faça sentido. O esquizoide, ele viaja, ele pensa e tal, mas as coisas têm que se encaixar e fazer sentido. Então,
O esquizoide, a pessoa com esse traço dominante, ele vai ser um criativo, extremamente criativo. Uma pessoa com oralidade, ela vai ser uma pessoa que se comunica, que se conecta muito. E aí, cada traço traz uma habilidade onde ele vai ter uma aptidão maior. Uhum. Então, sim, você tem toda a razão. Não é que o profissional é ruim, é que de repente ele está fazendo algo que não é inato dele, não é o que ele realmente domina. Certo. E aí, dentro disso, né, agora nesse entendimento, vamos pensar aí em pessoas que estão iniciando seus negócios, estão montando equipe, né? Eu quero que você comente para nós qual a importância, a gente já viu, já comentamos, mas sempre é importante reforçar. Qual a importância de, primeiro, antes de eu montar a minha equipe, eu me conhecer? Porque não adianta ter a melhor equipe se eu não sei lidar com essa equipe e eu não me conhecer. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho, né? A partir de tudo que eu já estudei e já visualizei, né? Porque como que eu vou dar excelência na equipe se eu não consigo ter a minha excelência no processo? Totalmente verdade. Eu acho que usando um termo chulo brasileiro, né? É um ditado popular, o olho do dono é que engorda o boi. Se você está montando uma equipe, vamos lá, vou usar vendas, né? Se você está montando uma equipe de vendas, mas você não está em condições de gerir uma equipe de vendas, e nem quer dizer que você tenha que ser o melhor vendedor, tá? Sim. Você tem que ser o melhor gestor nesse caso. Você não precisa ser vendedor. Não necessariamente. Você tem que ser gestor de pessoas. Você tem que fazer com que os teus vendedores vendam. Não é você que vai estar lá vendendo. Você vai estar fazendo toda a outra parte, né? Suporte. O suporte. E quando as pessoas têm um suporte emocional, aí a coisa começa a mudar de figura. Eu sempre dou o exemplo, quando eu falo sobre isso, das pessoas que vão para o trabalho odiando o seu trabalho. E como tem? A sociedade, ela romantiza isso. Né? Eu fui muito atacada na vida inteira, chamada de Caxias, de puxa-saco. Por quê? Porque a minha melhor opção de vida, financeiramente falando, porque eu acho que é o que permeia a vida de todo mundo, né? O que determina, a minha melhor opção de sucesso era fazer com que o meu trabalho me rendesse bem. Então, quando as pessoas têm um acolhimento emocional dentro das empresas, a empresa para de ser um peso, claro, para disposição de cada um, né? De se curar e de melhorar. Mas Sim. A empresa ela deixa de ser um peso, algo ruim, para ser a sua segunda casa. Exatamente. O seu chefe, ele passa a ser o seu cliente. Primeira coisa que você tem que se vender é pro teu chefe. E aí a coisa começa a funcionar. Sempre dou o exemplo de você se tratar como uma empresa. E o autoconhecimento é imprescindível para quem lidera. Porque se você é uma pessoa explosiva, se gente coçando a orelha te irrita a ponto de você ficar muito bravo, socar a mesa e xingar a pessoa, você tem que saber disso. E você tem que entender que em algum momento vai ter alguém coçando a orelha na tua equipe. E às vezes vai ser o teu melhor vendedor. E aí vai dar aquele, né? Esse é um exemplo bobo, mas é só se conhecendo que você consegue alcançar esse tipo de patamar, vamos dizer assim. E aí, ao mesmo tempo, o vendedor ou o funcionário, né, o colaborador, tendo essa mesma visão de autoconhecimento, de inteligência socioemocional. É autoconhecimento, é a empatia com as pessoas, é a tomada de decisões inteligentes e adulta, né? Inteligente Sim. e adulta. Não trazer as crianças para o trabalho, né? A empresa precisa de pessoas adultas. E é só olhando para o mundo emocional que você consegue entender o quanto às vezes as pessoas deixam as crianças tomar conta. Perfeito. E dentro desse processo de construção de negócios, de gestão, e não estamos falando só do dono do negócio, nós estamos falando do colaborador também, né? Porque o dono do negócio, muitas vezes, ele precisa de pessoas que tenham o mesmo comportamento, ou espera-se que tenham o mesmo comportamento de dono, porém eles são colaboradores. Eu sempre comento que não tem problema nenhum em você não querer ser dono de um negócio, mas você, nem por isso, você não pode ser empreendedor. Né? Você pode empreender em negócios dos outros ou
para si mesmo. Para si. E você também, quando você vai buscar um novo emprego, um novo trabalho, um novo espaço para desenvolver as suas atividades laborais, você tem que se vender. Né? E se você não sabe o seu comportamento, como você vai expressar as suas melhores, os melhores resultados, as melhores ações e as áreas que você melhor tem resultado, né? Então, essa é uma visão que talvez ainda assim as pessoas não estão enxergando a importância do autoconhecimento, desse seu comportamento. E a grande, vamos dizer assim, o grande desafio, né, e não sei se eu estou certa, mas é por isso que eu quero ouvir, né, a sua opinião, é como separar o eu, José Francisco, uma pessoa que estou em casa, nas minhas atividades, assistindo ou comendo a minha comida que eu gosto, fazendo a minha atividade, do eu, José Francisco, colaborador aqui da Gazeta, colaborador, não sei, da empresa, da Farol, de uma universidade onde estou trabalhando. Porque ali são personalidades totalmente diferentes. Ou estou errado? Sim e não. Ninguém consegue ser totalmente diferente, não proposital, assim, não sem querer. Não Normalmente sem querer. as pessoas são muito próximos. Mas a minha resposta para isso é adultizando-se. Adultizando-se. E como eu faço isso? Então, primeira coisa, esse é o caminho que eu trilhei. Eu conheci os meus traços de caráter, eu entendi as 5 crianças chorando dentro de mim, né? Quem que assumia quando chegavam os momentos de crise? Quem assume? Tem gente que começa a falar fininha numa hora de estresse. Tem gente que se fecha, tem gente que chora, tem gente que quer bater. Por quê? Então, você se adultiza. Esse é um comportamento infantil. Quando a gente sai para trabalhar e ter o nosso sustento financeiro, nós tem que ter consciência de que esse é um trabalho para o adulto. O adulto faz o que tem que ser feito e não só o que gosta. Como que você se adultiza? Fazendo o que precisa ser feito. Se uma pessoa está acima do peso, ela sabe que ela precisa diminuir a quantidade de ingestão, ou pelo menos melhorar a qualidade do que ela come e se exercitar. Criança gosta de fazer academia e comer só salada? Não. Criança gosta de comer doce, deitar na frente da TV e sentir o gostosinho, quentinho. Então ela precisa botar uma postura adulta e falar assim, não, peraí, eu vou começar a ter doença física, eu já não tenho fôlego, tá acontecendo X e Y, eu preciso tomar conta. E aí ela vai e faz o que quer. Ou melhor, aí ela faz o que quer. O que quer. Resolver o problema. Precisa. Resolver o problema. Ela não quer resolver o problema? Adultize-se e tome as rédeas da sua vida. Esse é outro ponto importante. Separar o emocional do funcionário com as metas e com as coisas que acontecem, os resultados que acontecem na empresa. Essa é uma coisa muito interessante, tanto para quem é gestor, para quem é proprietário, como para quem é funcionário. A vida pessoal e a vida dentro da empresa, elas não vão ser necessariamente totalmente separadas. Ninguém consegue separar 100%. Mas existe uma maneira de você olhar para isso de uma forma adulta. Você falou assim, de empreender. Seja você mesmo você sendo um CLT, você pode ser o dono da sua empresa. A sua empresa é você. O seu primeiro cliente é o seu patrão, que te contratou. Esse é o cliente que você tem que agradar. Esse é o cliente que vai voltar todo mês e vai dar dinheiro. Então você olha para o teu chefe como o teu primeiro cliente. Não é puxar o saco, é você ter consciência das coisas. Você não precisa amá-lo de paixão e de se doar para ele. Você só tem que fazer o que é necessário. E faça por você, né? Se você não quero, faz por você. Se você não quer fazer pelo outro, faz por você. Eu sempre digo isso. As mães que me procuram, né, para fazer análise, para entender. Se o seu filho, você faz pelos seus filhos, sim, faço pelos meus filhos. Só que uma mãe, eu sempre dou o exemplo, uma mãe no chão não consegue levantar e nem manter e nem lutar por ninguém. Um funcionário que está prostrado, desmotivado, sente que não merece, cheio de problema em casa, chega no trabalho e desconta tudo. Aí vai para casa, desconta o problema do trabalho em casa e os de casa no trabalho. A vida vira uma roda de hamster de dor,
de insucessos para todo mundo. E aí, se você olha para você e se põe em primeiro lugar, não, eu em primeiro lugar, eu tenho que estar bem para que a minha vida seja boa. Você começa a entender que é cuidando de si que você cuida dos outros. Perfeito. Até porque quando a gente está falando nessas realidades de gestão, nós temos que ter esse entendimento. Se eu sou um colaborador, basicamente eu vou dividir minha vida durante a semana, pelo menos em 3 momentos. O momento que eu estou descansando, dormindo, o momento que eu estou na empresa e os outros momentos que eu vou comer, que eu vou estar com a família. São 3 vezes 8, 24. A matemática, ela é perfeita, né? Sim. Se eu sou um empreendedor, aí muitas vezes essas 8 horas do trabalho, ela se alonga, né? Para 10, para 12, né? Para 24, você... Para 24, né? Então, a importância disso. E me parece, eu tenho para mim, que nós, brasileiros, agora falando na nossa formação, como sociedade, nós somos muito fazedores. Né? Eu vejo a gente assim, vamos fazer um churrasco, vamos construir uma piscina, mas eu não sei que tipo de churrasco, eu não sei se é vegano, não sei se é de ovelha, não sei se é de porco, não sei se é de gado, eu não sei se é só no disco, se é no espeto, eu não sei se a piscina é de bolinha, é de olímpica, o que é. A gente não espera planejar para daí ir executar, né? Como que como que a análise corporal ela compreende essa necessidade do planejar antes de sair executando? Porque a gente é muito fazedor, tem muito empreendedor por necessidade. Perdi o emprego, não tem outra solução, eu vou começar a vender sorvete. Né? Eu não planejei o meu futuro. Pra quê? Daqui 5 anos? Nem sei se eu vou chegar lá. Então, agora você tocou num ponto crucial. Como que a análise corporal ela vê isso? Como que tratar isso, né? Porque eu entendo que isso é um problema de 95% da população. Eu diria que um pouco mais. Tô sendo bonzinho. Viver no aleatório. Você tocou em muitos pontos aí. Muitos pontos. Excelente, excelente. Viver no aleatório. Glamorização da ignorância. Síndrome do vira-lata. Demais, o brasileiro, eu fico louco com isso. Eu sou do interior do Paraná. E daí, cara? Eu sou do interior do Paraná e sou ótimo. Eu posso ser muito melhor do que quem tá em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Viu, mas depende. Aí é que tá, né? Sou ótimo. Com que parâmetro? Você é melhor do que uns em algumas coisas. Você é melhor, pior do que outros em algumas coisas. A questão é, olhe para si. Você tocou num ponto onde as pessoas simplesmente elas o mundo tá assim. Você pergunta para 90% das pessoas onde elas querem estar dentro de 5 anos, as pessoas não, elas entram num automático que é ação e reação. Isso é um outro ponto interessante para se aprender, né? Sobre agir e reagir. E as pessoas elas só reagem, elas vão reagindo, elas vão reagindo, elas vão reagindo. Então você pergunta assim, não, você tá trabalhando, não tá legal, tua vida tá ruim, em casa, no trabalho. E o que você quer fazer dentro de alguns anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Ninguém tem plano. Ninguém sonha, ninguém planeja, bem como tu disse. É um aleatório, é quase suicida, né? Porque depois chega lá na frente, deu tudo errado, daí começa a cobrar os outros. É as crianças, entende? Quando você, daqui pra frente, quando você vê as pessoas discutindo, você vai olhar para as pessoas e você vai ver 2 crianças brigando. Sim. Porque adulto não briga, adulto resolve. De uma maneira ou de outra. Que adianta brigar? Não adianta olhar o problema, tem que olhar pela solução. Solução. Esse é outro ponto interessante. A sociedade, ela quer que você olhe para o problema. Tem um tratamento, não vou dar nomes, todo mundo vai entender, mas é só para o contexto. Existe um tratamento psicológico em que a maioria das pessoas fica 5, 6, 10, 8 anos, 2 anos, 3 anos, 6 meses, 5 meses, uma vez por mês, senta lá, conta o mesmo problema, reclama das mesmas coisas, avalia esses problemas de ângulos inimagináveis e sai lá na frente e a pessoa tá igualzinha com o mesmo problema, falando o mesmo problema. Eu sou testemunha, eu atendo muitas pessoas, muitas que me trazem exatamente essa situação, esse cenário. Então, olhar para os problemas não quer dizer que você está querendo resolvê-los.
Sim. Resolver... Eu posso ser espectador a vida inteira. Espectador ou simplesmente um figurante na própria vida, né? Eu sempre digo, olhar para trás de caráter é você tomar de volta o seu lugar de protagonista. É você tomar as decisões. Você se conhece, você sabe do que você é capaz, você sabe do que você não é capaz e não quer, e a partir disso você começa a construir as coisas, mas você foi muito assertivo. É o deixa a vida me levar, é a síndrome do vira-lata, aí junta tudo e as pessoas dizem o quê? Autoconhecimento? Eu já me conheço, eu fracassei, eu sou corintiano, eu sou mãe. Eu fico assim, quem é você? Eu sou a mãe do João e do Antônio. Não, sai daí. Isso, ser mãe, você ocupa um espaço, né? É um cargo, vamos dizer assim. Isso não é você. Ainda não é você. E aí, dentro das empresas, quando as pessoas começam a olhar isso, elas começam a entender por que os resultados delas são muito aquém daquilo que elas realmente querem, aquilo que elas estudaram, 2, 3 faculdades de pós-graduação e não conseguem emplacar. Por quê? Porque não pode. Porque tem lá dentro da cabeça dela coisas que são muito mais fortes puxando contra. Não adianta ela dizer, não, eu quero ser muito rico. E lá no fundo, é como se tivesse entalhado na pedra do ser dela. Gente rica não presta, a gente quer prestar. E aí é só o autoconhecimento para você chegar ali. E é uma jornada, né? Tem começo, meio, não acaba nunca tem mais. fim. Nunca tem fim. Muito bem. Cláudia, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? E, eu praticamente não vi esse tempo passar, né? É uma conversa muito produtiva quando a gente fala de comportamento, né? Das pessoas, da importância que isso tem nos resultados, né? Você simplesmente vai fazer aquilo que você está condicionado. Se você não tem autoconhecimento disso, você vai fazer o que você está condicionado, né? E dentro desse processo, eu gostaria que você desse um recado, né, para os nossos espectadores, para os nossos internautas, né, de como esse conhecimento, essa tomada do conhecimento vai favorecer no dia da tomada de decisão, ou de mudança de carreira, ou do dia que ele vai querer empreender o seu negócio. Porque muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. Então, deixe o seu recado como mentora da área de inteligência socioemocional, da área de analista corporal, né? Da importância que, para quem quer realmente mudar, o que isso e por que ele deve fazer isso. Por que ele deve fazer isso? Bem, isso vai de cada um. Vou falar para as pessoas que estão me ouvindo e que já pensam que a vida precisa melhorar e que você não está entendendo como fazer. Tem alguma coisa errada comigo. Essa foi o pensamento que eu tive, né? Sou eu, só pode ser eu. E gente, depende de cada um, na verdade. Mas, assim, quando você começa a cuidar dessa parte, você começa a entender aquilo que eu chamo de propósito. Esse é um outro assunto para outro podcast, né? Eu sempre falo, dá para 2 garrafas de vinho. Propósito, as pessoas glamorizaram e romantizaram e transformaram isso em algo, né? Transcendental, algo, né? Não, gente. Propósito é cuidar bem de você. Eu convido as pessoas a fazer essa reflexão. Para quem tem família, por exemplo. Se você estiver bem, muito bem, sabe aquele dia que você acorda, que você sai da cama e você está feliz? Por algum motivo, nada derruba seu dia. Esse não é um dia, por exemplo, em família ou até na empresa, esse não é um dia onde você produz melhor, as coisas que você fala e faz conseguem se ajustar melhor com os resultados que você queria. Observe a você mesmo nos dias em que você está mais seguro de si, melhor consigo mesmo, se a sua vida em volta, seja comercial, seja financeira, seja familiar, amorosa, né? Se a sua vida em volta, naquele dia, não fica melhor, não está melhor. O quanto você melhora o mundo dos outros quando você se melhora. Então, seu propósito é você. Muito bem. Bacana, Cláudia. Eu acho que esse recado ele é para fechar mesmo o nosso programa. E
A gente tem costume aqui sempre de fazer o que vários programas fazem, né? Mas a gente não está copiando, mas está para fazer um resumo da nossa fala. Eu faço uma pergunta aqui e você tenta me responder com o mínimo de palavras possível, com o máximo de objetividade, né? Cláudia, um comportamento. Um comportamento? Auto-amor. É um comportamento. Ok. Uma ação necessária para a pessoa Colocar-se em primeiro lugar. Eu sou a minha prioridade. Seja a sua prioridade. Ok. Já que você falou de livros, um livro que você indica? Livro? Ai, tem tantos. Ou um autor? Então... Bueno, temos o Louise Hay. Eu indico muito. Ela pega uma parte mais autoajuda que fala, mas ela revolucionou o mundo dizendo isso, né? Que as pessoas precisam trabalhar em si para melhorar o mundo. E ela salvou muitas vidas. Então eu indico leitura da Louise Hay. E para quem gosta de algo mais objetivo, o Napoleão Hill, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele me abriu muito a cabeça e eu acho ele bastante acessível. Mesmo para quem não estuda há muito tempo, ele tem uma linguagem bastante acessível. Sim, já li. Esse já é meu conhecido. Então você vai gostar do Joseph Murphy também. Anota aí porque ele é muito bom. Só que aí ele já é um degrau um pouco acima. Sim. Um recado para quem quer ter mudança. Coragem. E a Cláudia pela Cláudia? Por essa eu não esperava. A Cláudia pela Cláudia, decida viver com alegria. Decida, faça isso. Eu decidi. Viva com alegria, viva e deixe viver. Seja soma. Quando você não puder somar, suma. Mas some na vida das pessoas. Bacana, legal. Cláudia, os nossos microfones estão abertos. Fale do seu trabalho, convido o pessoal para visitar o seu espaço, enfim, como que te acessam, como que vem, como que tem contato contigo, que eu acho que isso é de crucial importância, porque o nosso programa também tem essa oportunidade de ajudar as pessoas. Sim, né? empreender. Eu também sou uma empreendedora, Isso. Bom, você me encontra no meu Instagram, Cláudia Garda, _analista corporal. Eu tenho bastante conteúdo lá, e ali você me encontra de qualquer forma, né, porque eu trabalho muito pelo Instagram, eu tenho muito pelo Instagram, e eu tenho, deixa eu ver o que mais eu posso falar, essa é a parte mais difícil, né, para quando você tem que definir, mas você me encontra... Como que eu posso te agendar? Isso, você pode me agendar, eu tenho esse atendimento para empresas, eu tenho um treinamento, não chega a ser um treinamento, é um programa onde eu consigo fazer um pacote para cada empresa que seja ajustado às necessidades dela, tudo com base em inteligência socioemocional, através dos traços de caráter. Então, quem tem equipes, quem tem... seja equipe de venda ou equipes que interagem com pessoas fora ou equipes que interagem entre si. Esse é um conhecimento, é uma ferramenta que você consegue transformar muito essas relações. Você consegue acertar muitas relações. Esse é um programa para empreendedores, né? Temos uma lei nova que fala sobre agora, do final do ano de 2024, incentivando os empreendedores, os empresários, a tratar a parte emocional, mental e emocional dos seus colaboradores. E nesse quesito eu trouxe a formato, né? Formato. Que é o Corpo Explica Mente. É um treinamento para empresas, para equipes, não importa, né, se seja de vendas ou não, que trata sobre isso, sobre ser inteligente de maneira emocional e social. Bacana, muito bem. Então, Cláudia Garda, _analista corporal. Eu não atendo só empresas, atendo particular também, né? Perfeito, essa é interessante. Bacana, está aí. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Provavelmente você vai vir novamente, porque ficou muito assunto aberto aqui, nós temos que concluir isso, novos assuntos. Sempre que você tiver algum recado, os microfones do nosso programa no Foco do Farol estão abertos. E a você, internauta, que está nos acompanhando, né? A gente agradece.
Deixe os seus comentários, curta a nossa página, compartilhe esse conteúdo se fez sentido para você e a gente convida você para o nosso próximo programa. Lembrando que esse espaço é uma parceria entre o Jornal Gazeta do Paraná. Se você precisa ampliar as suas divulgações, quer ser parceiro aqui do podcast, do jornal, da Folha impressa, digital, entre em contato com o nosso comercial. E também da empresa Farol 14 Consultoria. Se você deseja ou necessita resolver algum problema ambiental, de engenharia, gestão, análise, de vendas, enfim, entre em contato com a equipe da Farol Consultoria. Farol 14 Consultoria, um hub de soluções. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.